Estamos de volta. O assunto de hoje é regimento interno, os principais erros. Se você não viu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muito conteúdo de qualidade e muitos erros que você pode identificar no seu condomínio e consertar. E agora, no segundo bloco, nós vamos consertar, direcionar. Chegou da incorporadora um regimento interno pequenininho, ou assumimos um condomínio com regimento interno ruim. O que fazer, como direcionar, como otimizar? Vem comigo. As nossas convidadas de hoje são Mari Sobral e Paulo Oliveira de Belo Horizonte, duas síndicas de sucesso. Estamos aqui para continuar o que a gente começou no primeiro bloco e falar um pouco sobre... Você já pegou, Paula, condomínio zero? Incorporadora? Não. Não. Você já teve experiência com condomínio zero? Não. Mas já teve experiência com um condomínio que chegou lá e tinha 10 itens no regimento interno, por exemplo? Sim, então também que junto com a convenção, que é mais difícil ainda. E aí é dolorido, hein? E condomínios que eu já cheguei que não tinham regimento mesmo. Não tinham regimento? Não tinham regimento, só a convenção. Anarquia, cada um fazia o que queria. Não tinha um regimento. Isso até um condomínio que foi entregue há 2 anos, a construtora menor lá em Belo Horizonte, entregou só a convenção, não tem o regimento. Porque para fazer a questão da incorporação, só não é solicitado o regimento, é só a convenção, então... Exatamente. E aí? E aí você tem que criar um caminho, né, para a gente conseguir aprovar esse regimento até o final. Então, criar a comissão, né, para fazer todo o levantamento daquelas... Comissão de moradores. Comissão de moradores, a comissão para o regimento interno, para a gente fazer o levantamento das regras, porque eu falo assim, ainda mais nós, enquanto síndico externos, as melhores pessoas para nos relatarem os problemas são eles, né, do que eles vivenciam ali, das dores deles do dia a dia. Então, a gente cria essa comissão para trazer essas dores, faz uma minuta, e eu sempre recomendo, né, ter um advogado para assessorar, para que aquilo não fuja de alguma regra, de alguma legislação, né. E ter um olhar de fora também é importante. E em muitos condomínios o pessoal confunde também, acha que nós, síndicos profissionais, podemos pegar um modelo de outro condomínio. Manda um modelo aqui para a gente dar uma olhada. Não é bem assim, né? Cada condomínio um atendimento personalizado. Então, cria-se essa comissão para a gente estabelecer as regras. Óbvio, existem regras que são padrão em todos, mas tem aquelas que são peculiares daquela comunidade. E a gente vão fazendo reuniões, é trabalhoso sim, cria-se uma minuta, passa para todos os moradores vão aprovando ou não aquelas regras, se estão de acordo ou não. É claro que a gente faz essa pesquisa, mas ela também tem que ser baseada por exemplo, a mudança ou obra. Não, eu não quero apresentar a documentação. Não tem essa opção, tem cláusulas que são fechadas, né? E com isso a gente vai moldando até chegar a uma assembleia e fazer a aprovação. Perfeito. Mari, e a importância de colocar as obrigatoriedades ali, né? Então a gente fala, por exemplo, da NBR mais conhecida, a BNT, né, que é 16280, por exemplo. É importante constar ali no regimento interno, na questão de obras, o caminho que deve ser seguido para quando for realizado, porque esse é um dos problemas também grandes que acontecem em condomínio, e muitas regimentos não prevêem, e aí os moradores começam a discutir sobre a obrigatoriedade. Exatamente. Os regulamentos antigos, né, não tinha. E aí, mesmo você passando o comunicado, né, para os moradores, eu até comentei com a Paula agora há pouco, a gente sempre tem problema. Sim. Sempre tem problema com obras dentro dos condomínios. Então, por isso que os condomínios que eu estou revisando o regulamento interno, para a gente mudar muitas coisas, né? A questão da obra é uma questão assim que eu acho que não tem um síndico que não tenha problema com obra, né? Porque o morador, ele não entende
E aí mesmo você explicando, né, ele acha que não, mas eu vou fazer só isso. Não, mas precisa de uma RT, precisa de um responsável assinando pelaquela obra, né, pelaquela reforma. Que mais que você alterou aí? Que mais você pode contar pra gente? Então, eu estou revisando um regulamento de um condomínio, porque por conta da pandemia, né, tem condomínios, por exemplo, que a gente teve que criar uma academia, né, então tinha um espaço, foi criada uma academia, então os condôminos adoraram, então a gente precisa de regras. Precisa de regras, né, foi criada uma regra ali para o período da pandemia, mas agora a gente precisa colocar no regimento interno. Mesmo o coworking, né, eu tenho um condomínio que nós criamos um espaço, tá, para que os moradores pudessem usar, justamente por conta de obra, barulho, criança, né, porque assim, tinha morador que ele não imaginava que existia barulho onde ele morava, né, porque ele saía de manhã para trabalhar, sim, chegava à noite e de repente ele começou a trabalhar dentro de casa e era assim, a questão do barulho foi uma questão muito, assim, insuportável para alguns moradores. Sim. Então, foi criado-se um espaço dentro do salão de festas e aí a gente precisa colocar uma regra agora, porque tem morador querendo usar, tem morador ainda que está trabalhando em casa, às vezes não todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana. Então, assim, muitos regulamentos aí precisam realmente dar uma revisada e precisa melhorar. E você faz parecido com o que a Paula falou? Você cria uma comissão? Exatamente. É criada uma comissão, né, com os moradores, porque não tem pessoas melhores, né, para estar mostrando para a gente ali o dia a dia. Também coloco, assim, eu coloco tanto no site da administradora, pessoal consultar, olhar, para o pessoal ler. consultar, mando também por e-mail, para eles irem olhando, até a gente marcar uma assembleia para aprovação. Perfeito. Que mais, doutora Paula? E ao longo do tempo, né, a gente chegou, graças a Deus, em assembleia conseguimos aprovar o regimento com quórum adequado, né, de maioria simples. Pode ser que surjam outras questões, né, isso é comum. Às vezes é criado novos espaços, agora está muito comum para pets, né? E a gente precisa de adequar. Então, sempre que tiver novas regras para adequar aquela melhoria do funcionamento do condomínio, chama uma assembleia para fazer atualização do regimento. Porque o que é muito comum, que a gente pega, é que várias regras foram aprovadas em atas e ficou um quebra-cabeça. Então, assim, não tem que tentar ao máximo compilar, porque quando a gente envia aquele documento para o morador que está chegando no condomínio, você vai enviar aquele tanto de ata, ele já não lê quase nada, e você enviar aquele tanto de arquivo... E se perde, né? Passa o tempo e você perde. Exatamente. Então, ficar atento a isso dá trabalho, mas é fundamental. A questão de barulho também acho que é um ponto nas unidades, né? Recentemente eu estava em casa, de repente, 6 da manhã... 6 da manhã o cara começa. Eu acho que esse tipo de regramento também é importante. E o barulho, a altura do barulho durante o horário, porque também tem um limite, né? Mesmo durante o dia. Mesmo exatamente. Durante o dia, exatamente. Então, assim, não é que o cara, tudo bem, são meio-dia, eu vou colocar o som no último volume e tremer o prédio. Não. Eu acho que esse tipo de coisa também, muitas vezes, não está presente no regimento interno e cria uma possibilidade de interpretação de que o condômino pode fazer esse tipo de ação. Exatamente. Eu tenho procurado colocar, inclusive, a questão do barulho do dia, né? Porque tem muitos moradores que justamente eles falam, mas é depois das 22. Não, durante o dia também. Lógico. Né? Porque é que eu falo, tem barulhos e barulhos. Então, assim, tem barulho, um som alto, né? Uma coisa assim que você está trabalhando... E a pessoa fala, não, mas já aconteceu. Mas é durante o dia, é 4 horas da tarde. Não, mas não pode. Me fez lembrar, eu era pequeno, devia ter uns 12, 14 anos, e o meu vizinho de cima, eu acordei 9 da manhã, tudo bem, era 9 da manhã, mas ele foi na piscina, ele era do 10º andar, eu era do 9º, e ele colocou as caixas de som na janela e ligou o som no último volume. O meu apartamento fazia assim, praticamente.
E aí o cara teve a falta de noção, porque era 10 da manhã, 9 da manhã, ele podia fazer. Não, né? Tem um limite de barulho que deve ser colocado. Sim. E geralmente isso não consta no regimento interno e dificulta com que as pessoas criem esse mancol, né? Vamos lá, a gente pode fazer. Mas é isso mesmo. E a gente tem que cada vez mais ter mais cuidado na elaboração do regimento interno. Abordar o máximo possível de detalhes, né, Paula? Exatamente. E agora com as assembleias virtuais, né? É importante também a gente ter esse regramento para ver exatamente o que a lei não previu, colocar algumas questões, aproveitar e que se alguém tiver com a intenção de fazer, já aproveitar e colocar a previsão. Pessoal, eu vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, morador. E aquele morador que acha que no meu apartamento eu posso fazer tudo. Não. Você mora numa coletividade, você mora num condomínio onde ele tem uma regra, onde ele tem um regimento interno e uma convenção. É sua obrigação conhecer a, entre aspas, legislação do condomínio. Porque você tem que saber o código de trânsito brasileiro, você não pode alegar que não sabia, por exemplo, que não pode dirigir bêbado. Do mesmo jeito que você não pode ligar o som no último volume, 5 horas da tarde, tremer e achar, não, 5 horas eu posso. Então, leia regimento interno, leia a convenção e siga as regras. Do mesmo jeito que você não seguir, se você não seguir as regras externas, você será punido com uma multa de trânsito, por exemplo, com uma prisão, por exemplo. Aqui dentro do condomínio você vai ter uma advertência, uma multa para condômino antissocial e até, no limite, uma possibilidade de exclusão de condômino antissocial. Fica aí o alerta. Paula, mais uma vez, muito obrigado. Participação sempre muito rica. Não deixem de ver o programa da Paula, o Condominas, que é muito bacana. Quartas-feiras? Quartas, quinzenais, 17h30. Quinzenais, 17h30. Muito interessante. Fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, muito obrigada. Sempre um compartilhamento, né, com muito conteúdo, com muita troca. E fique atento, né? Não deixe passar muito tempo para fazer essa atualização do regimento interno, porque um regimento bem elaborado facilita a gestão. Muito obrigado. Mari, muito obrigado pela presença, participação muito bacana. Espero você mais vezes no programa. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Ricardo, né, pela oportunidade de estar aqui trocando muitas informações e realmente assim que todos, né, observem o regimento interno, porque ajuda a coletividade, né? Ajuda o dia a dia de todo mundo. Com certeza. Esse é o nosso intuito, ajudar você, ajudar a comunidade, ajudar a coletividade num segmento tão importante que é o segmento condominial. Semana que vem temos mais um encontro marcado para darmos direcionamento para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.